Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos fazer uso a partir do verso de número 14. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do verso 14. Estamos aqui hoje no encerramento, dessa série de mensagens aqui sobre as 7 cartas do Apocalipse, e hoje nós vamos finalizar falando aqui sobre a igreja de Laodiceia. À medida que você achar 3,14 de Apocalipse, com sinal você diz amém. Amém. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E você que concorda diz amém. Diga graças a Deus. Tome assento em nome de Jesus. À medida em que falamos, ao longo desses dias, sobre as 7 cartas do Apocalipse, muitas lições extraímos daqui, diversas palavras, de orientação, de direcionamento, de comportamento, de conduta, foi extraída da palavra de Deus. E nesta oportunidade não é diferente. Temos lições da parte de Deus para absorver dentro do ensinamento que o Senhor nos dá da sua palavra. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, e nesta oportunidade, a partir do verso de número 14, vamos ver Jesus falando para uma igreja, seguindo o mesmo padrão das outras 6, iniciando com a sua apresentação, identificando a carta e recomendando esta carta ao anjo que estava na igreja, por sua vez o pastor daquela igreja, em determinada cidade. A Bíblia fala para nós acerca da apresentação de Cristo, e ele se apresenta para a igreja, iniciando-se no verso de número 1: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus disse que ele é o Amém. O que seja assim no final de uma frase, Jesus está dizendo que ele é a testemunha fiel, a testemunha verdadeira. Jesus faz esse paralelo porque quando nós fizemos uma pesquisa de campo acerca de todas essas igrejas, era comum, tanto dentro do Império Romano desta época,
como nas autoridades judaicas que estavam corrompidas, quando queriam parar a igreja do Senhor, da mesma forma que fizeram com Estevão, em Atos, capítulo de número 7, eles levantavam testemunhas falsas para mentirem, para poder conseguir o que eles queriam, parar aquela pessoa. Jesus olha para aquela igreja e diz: olha, aí aonde vocês estão, tem as testemunhas que são falsas, mas o que se apresenta para vocês é aquele que é verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus diz: é o verdadeiro, a testemunha que é fiel. Fidelidade fala de compromisso, fidelidade que o Senhor demonstra em toda a sua palavra para conosco. E uma coisa que me chamou muita atenção dentro da apresentação de Cristo, e foi confirmado aqui no decorrer do culto, através da vida do pastor Cláudio, sobre o princípio da criação de Deus. Isto aqui, quando a gente lê sem contexto bíblico, dá um nó na cabeça da gente, porque a Bíblia informa para nós que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é o verbo que estava com o Pai, e o verbo era Deus. Jesus não tem princípio, Jesus não tem fim, porque é pré-existente. Ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, não tem começo e nunca terá fim. Jesus é o princípio de todas as coisas, mas Jesus se apresenta aqui como o princípio da criação de Deus, dando a entender de forma superficial que Jesus foi criado. Só que quando a gente olha o texto e o contexto, pega todas as chaves bíblicas, nós entendemos o que a ideia do texto passa para nós. E o nosso pastor Cláudio leu aqui sobre o que está escrito lá no Gênesis, no capítulo 1 e no verso 1, porque a Bíblia fala de um princípio, e a Bíblia também aqui no capítulo 3 e no versículo de número 14 também fala de um princípio, o princípio da criação de Deus. Quando você pega esta palavra, Jesus dizendo que ele é o princípio da criação de Deus, e você desloca isso aqui lá para o Gênesis, você vai observar que toda a criação de Deus teve um princípio. Qual é o princípio da criação de Deus? Está claro no texto, da forma que Deus começou a criar todas as coisas. Como era que Deus criava? Deus dizia: haja luz, e houve luz. O princípio da criação de Deus é a palavra criativa de Deus. Aí o evangelista João, no seu evangelho, ele vem mostrar que Jesus de fato é a palavra, é o princípio da criação de Deus. Quando ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque lá no Gênesis segue-se uma ordem na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão trabalhando junto. Então o Pai fala, Jesus, que é a palavra, cria, e o Espírito, que é o sopro, ele dá vida para aquilo que foi criado. Bendito seja o nome do Senhor. É uma regra clara. O Pai fala, o Filho, que é a palavra, cria, e o Espírito que está no Pai é quem dá vida para aquilo que foi criado. Bendito seja o nome do Senhor. Se os irmãos olharem para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, de forma muito clara e muito poética, está escrito ali que havia um vale de ossos sequíssimos. Estava além, estava muito mais do que secos, estavam sequíssimos. A Bíblia é clara nos informar que ali houve uma palavra. Quando nós olhamos para o diálogo de Deus com o profeta olha para o vale, o Senhor pega ele e coloca no meio do vale, e o Senhor diz para ele: profetiza sobre estes ossos. Então a palavra foi dada na boca do profeta, e ele diz: e eu profetizei como me deu ordem. A Bíblia informa que depois que ele profetiza, veio a carne sobre os ossos que haviam se juntado.
animados, veio nervo sobre eles, foram cobertos de peles e se tornou um exército forte e poderoso, porém estava inanimado. Quando é que eles recebem vida? Quando próxima vez a palavra do Senhor vem ao profeta dizendo: agora diz ao Espírito que sopre dos quatro ventos e venha sobre estes ossos. O Espírito soprou sobre os ossos e eles reviveram para a glória do nome do Senhor. Então segue-se um princípio: o Pai fala, o Filho, que é a palavra, cria, e o Espírito dá vida para a criação. Bendito seja o nome do Senhor. Então por isso que Jesus, ele é o princípio da criação, ele é o verbo que estava com o Pai no princípio de todas as coisas. João capítulo de número 1 e verso de número 1: no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus é o princípio da criação de Deus, porque antes de tudo ser formado, primeiro se manifestou a palavra. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus continua falando com esta igreja, e nessa oportunidade, no verso de número 15, ele diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomaras que fora frio ou quente. Mais uma vez, como em todas as outras igrejas, o Senhor diz: eu sei as tuas obras. O Senhor, ele conhece, o Senhor tem intimidade, porque ele está no meio. A Bíblia é muito clara a falar para nós que o Senhor indaga para esta igreja dizendo: sei que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. É interessante observar que essa cidade, ao ser fundada por Antíoco Epifânio II, quando essa cidade ela foi edificada, Antíoco, ele vai olhar para essa cidade, que por ocasião, quando ele pega essa cidade para poder restaurá-la, que estava basicamente destruída, ele olha para a cidade e ele decide nomear a cidade com um outro nome. É interessante que ele olha para a cidade e ele pensa em dar um nome para esta cidade, e ele é levado por uma decisão, olhando para a esposa, e ele vê que a esposa chama-se Laodice, e ele dá o nome da cidade em homenagem à sua esposa Laodice, e ele coloca o nome da cidade de Laodiceia. Essa cidade, no Vale do Rio Lico, ela tinha mais duas cidades vizinhas, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. E o Senhor está fazendo menção a isso aqui neste momento, porque o Senhor diz: olha, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara foras frio ou quente. 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Por que o Senhor fala isso para esta cidade? Porque esta cidade aqui, diferente de Hierápolis e diferente de Colossos, que ficava ao lado, esta cidade não tinha água potável, água que pudesse se beber. Então, a água que se produzia nessa cidade era uma água conhecida hoje na nossa linguagem como água salobra, água salgada, não apropriada para o consumo. O que esta cidade, que era muito rica, fazia? Fizeram arquedutos e trouxeram um saneamento básico para dentro da cidade de Laodiceia, da cidade de Hierápolis e da cidade de Colossos. Então eles vieram com esta água para dentro da cidade, depositaram as duas águas em um único reservatório. Porém havia diferença nessas duas águas, a cidade que ficava à esquerda, a cidade que ficava à direita, porque as águas que vinham de uma cidade era quente, e as águas que vinham da outra cidade era fria. Porém no meio do caminho elas vinham cada uma com a sua qualidade. Porém quando chegava na cidade de Laodiceia, era misturada as duas águas, se tornando morna. Então as pessoas que não tinham costume, chegavam na cidade, bebiam água morna, sentia náuseas e dava vontade de vomitar na
hora. O Senhor faz alusão a isso, trazendo para o cotidiano daquela igreja, dizendo: olha, sabe o que acontece com as pessoas que bebem da água da cidade? A mesma coisa está acontecendo comigo ao olhar para a situação espiritual da igreja nesta cidade. Eu tenho vontade de vomitar da minha boca. É interessante observar que quando a gente olha para estas duas águas, o Senhor faz um apelo para esta cidade. O Senhor diz para ela: olha, eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Quando o Senhor fala isso para esta cidade, fazendo alusão para esta cidade, dizendo: tomaras que fora fria ou foras quente. Por quê? Porque as águas termais da cidade de Colossos servia para curar enfermidades reumáticas. Vinha pessoas de longe, ficava deitado naquela água para poder sarar as suas enfermidades. Já as águas frias de Colossos servia para matar a sede. Era uma água boa, altamente potável, uma água agradável de se beber. Então a água que curava tinha qualidade, servia para curar. Aí a água fria servia para se beber. Aí o Senhor olha para aquela cidade e diz: olha, como eu queria que você fosse como a água quente ou como a água fria, mas você é morno. O Senhor está fazendo um apelo: olha, a água quente tem utilidade, a água fria tem utilidade. O apelo de Jesus para a igreja de Laodiceia é: Laodiceia, volte a ser útil de novo na minha presença. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja frio ou seja quente, mas seja útil, sirva para algo na presença do Senhor. É o apelo que Jesus faz para mim, é o apelo que Jesus faz para você nesta noite. Não vamos deixar de ser útil na presença de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje o apelo de Cristo para a igreja do Granja Urupês é: toda mornidão bata em retirada. Aqui não tem espaço para frieza espiritual. Se você concorda com isso, por favor, levante uma mão para o céu e diz algo que glorifica o nome de Jesus Cristo. Oh glória, seja frio ou seja quente, Jesus está dizendo: tenha utilidade, seja útil, não perca a utilidade. Bendito seja o nome do Senhor, porque nós temos que ser útil na presença do Senhor. Nós estamos aqui e todo mundo tem espaço para trabalhar. Foi cantado aqui alguns dias atrás: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você: eu ainda sou marcado por aquele culto de missões que tivemos aqui. Há almas gritando, almas chorando, pedindo socorro na sua alma, e nós estamos aqui. O Senhor se manifesta através de nós. Jesus está dizendo: não perca a utilidade, seja útil na presença do Senhor. Pregue a palavra, pregue através do louvor, pregue através do seu testemunho, mas seja útil na mão de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glórias! Quantos deixaram de ser útil? Quantas pessoas que têm talento, têm ministério, têm dons? Carta de Paulo aos Romanos: os dons dados por Deus são sem arrependimento. Deus deu e Ele confiou a esses dons a pessoas, e o Senhor está dizendo: não enterra o dom, não enterra o talento. Jesus desentulha os poços. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: seja útil na presença do Senhor. Oh glória! Que a igreja entenda que nós estamos na reta final da igreja na terra. O planeta está clamando, os sinais estão aí para quem quiser ver. Jesus está voltando. Falávamos do Billy Graham aqui alguns dias atrás. Dobrou os joelhos no quarto de John Wesley, no tapete ao lado da cama de John Wesley tinha 2 buracos onde ele colocava os joelhos. Passava períodos longos, até 9 horas orando, de joelhos dobrados. E Billy Graham dobrou o joelho ali para orar, e a oração do Billy Graham era: Senhor, faz de novo o mesmo avivamento que o Senhor fez na época de John Wesley. Que a nossa oração seja esta nesta noite: Senhor, faz de novo o mesmo avivamento que o Senhor fez na época de John Wesley, na época de Billy Graham, faz da nossa geração também, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! Billy Graham, no auge do seu ministério, pegava algumas bandeiras de alguns países para orar, e eu faço questão de repetir:
Enquanto ele orava, abençoando as bandeiras dos países, ele pegou a bandeira do Brasil e ele olhava para aquela bandeira. Perguntaram para ele: Billy Graham, o que o senhor viu nessa bandeira? O senhor te falou alguma coisa? E ele levanta a bandeira do Brasil e diz: olha, o Senhor está me dizendo que o último avivamento antes do arrebatamento virá desta nação. Bendito seja o nome do Senhor. Seja útil em nome de Jesus Cristo. Eu não sei qual é o dom, eu não sei qual é o talento, eu não sei qual é o chamado, mas eu sei de uma coisa: o quartel-general está de portas abertas te esperando, dizendo: você foi alistado para uma guerra, você não pode parar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glórias! O louvor que a nossa irmã Socorro canta aqui, que toca a nossa alma. Soldado lutador, se preciso for, a gente vai lutar até morrer, mas a gente não abandona o campo de batalha. Aleluia, eu sinto a graça do Espírito Santo aqui. Jesus está dizendo para mim e para você: não importa o que acontecer. Jesus está dizendo: não deixe de ser útil. Não para, não entrega os pontos, se posiciona dentro do chamado e da vocação que Jesus lhe deu, porque Jesus vai honrar a palavra dele que foi empenhada sobre a sua vida e sobre a sua história. Eu me lembro, há 16 anos, quando eu tive uma oportunidade na igreja, e eu lembro que o pastor Fernando falou para mim: Desaliel, você vai ter uma oportunidade no culto. Eu fiquei alegre, e eu peguei e fui para a Bíblia, e eu folhei a Bíblia. Pensa numa Bíblia que ficou grande, parecia que tinha mais de 200 livros, e eu achei um versículo, pastor Cláudio, e eu peguei aquele versículo, levei marcadinho para a igreja. Na hora da minha oportunidade, eu fui para o púlpito. Enquanto tive uma oportunidade, comecei a falar aquilo que estava no meu coração, com muita sinceridade. Primeiro, o amor é sempre assim. E comecei a falar, mas de repente fui por um caminho, fui por outro. Era a minha primeira oportunidade na igreja. E eu lembro que uma moça ria muito na igreja, mas ela ria de dar gargalhada alto, e aquilo me incomodou. Hoje, se dá risada, eu dou risada junto, né? Só que naquela época não entendia muito, estava muito sensível ainda, chegando, e aquilo quis entristecer o meu coração. E eu sentei ali no banco muito triste, que eu só conseguia ver o chão. E eu fui para casa naquela noite, a mente bombardeada, e uma voz falava para mim, e não era a voz de Jesus, e dizia na minha mente: isso aí não é para você não, esse negócio de pregar, tá vendo o que acontece? Só que antes disso acontecer, eu tinha recebido uma promessa que eu seria ministro do Evangelho, seria um pregador da palavra de Deus. O Espírito Santo ministrou no meu coração naquela noite, se sobressaiu sobre aquela voz que me mandava desistir, e o Espírito Santo colocou no meu coração: se debruça neste livro, porque este livro vai te capacitar para ser um porta-voz da palavra de Deus. Daquele dia em diante, cheguei aquela noite em casa, eu virei a noite inteirinha lendo a Bíblia Sagrada. Daquele dia, nunca mais eu parei de ler a Bíblia. Faz 16 anos que eu leio a palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui, sabe por quê? Porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. A gente não está aqui buscando fama, a gente daqui não é buscando dinheiro, a gente está aqui nesta noite buscando ser útil na presença do Senhor. Aonde estiver um necessitado, aí está o nosso campo missionário. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na faculdade. Jesus quer te usar lá. Jesus está dizendo: se debruça neste livro nesta noite, porque vou te levantar nesta terra com poder e com autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias. A palavra do Senhor, ela é clara. Tomara sejas frio ou quente, porque morno não dá para ficar. O Senhor está dizendo: chega de indiferença, chega de ficar na zona do conforto, eu quero te usar. O Senhor frisa nisso aqui na minha mente, no meu coração: o Senhor quer te usar.
O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Você vai dormir com esta palavra martelando na sua mente. Você vai acordar com ela martelando na sua mente. O Senhor quer te usar nesta terra. O Senhor quer te usar do jeito que está, não dá para ficar. Jesus está dizendo: eu quero te usar. Você é uma ferramenta na mão de Deus. Jesus vai te movimentar nos dons espirituais. Jesus já te deu graça. Jesus já te deu autoridade. Jesus está dizendo: ei, é tempo de posicionamento. Não dá mais para esperar. Os dias são maus. A volta de Jesus está perto. Tem almas que estão dependendo da tua oração. Tem almas que estão dependendo da palavra de Deus que será pregada dos teus lábios, para que elas sejam salvas e o nome de Jesus seja glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias. Voltemos a ser útil em tudo aquilo que o Senhor nos confiar. E o Senhor continua dizendo no 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Isso aqui é interessante observar, porque a igreja que estava na cidade de Laodiceia, por estar em uma cidade muito próspera, a igreja consequentemente também se tornou próspera, porque os membros da igreja eram homens de posses, mulheres de posses, era uma cidade do comércio, então eles eram muito ricos, eram produtores de lã negra, eram produtores de colírio, tinha muitas atribuições àquela cidade. Porém, a cidade se orgulhou, porque o poder aquisitivo era muito grande. A igreja, por sinal, ao invés de olhar para Cristo Jesus e continuar na dependência do Senhor, deixou com que o orgulho da cidade entrasse para dentro da igreja. E houve um contraste. Enquanto o orgulho entrava, Jesus era ficando do lado de fora da cidade. O Senhor olha para elas e diz: olha, aonde está o orgulho não tem espaço para mim. Aonde está a soberba não tem espaço para mim. Jesus, ele não divide o espaço com o orgulho e com a soberba. Olhou para a cidade e disse: a cidade diz: olha, eu sou rico, eu não tenho falta de nada. A cidade produzia lã negra, roupas de pele, e é interessante que a cidade também produzia um colírio que era muito procurado. Porém, o Senhor olha para a cidade, e o Senhor vai falar no versículo 18, no versículo 17 ainda, na parte final: não sabes que és miserável. Ela estava dizendo que era rica. O Senhor olha para ela e diz: mas eu conheço a tua miséria, tu és miserável, pobre, cego e nu. Olha que contraste que o Senhor faz com essa cidade. A cidade produzia roupa, mas o Senhor está dizendo que ela estava nua. A cidade produz colírio que cura os olhos, a cegueira, e o Senhor estava dizendo que a cidade era cega. Que contraste é esse? Porque aquilo que somos de forma natural, talvez não somos na forma espiritual. O Senhor estava dizendo: olha, você produz roupa finíssima, cara, porém você está despida das vestes espirituais. Porque as vestes terrenas só servem para este plano, mas as vestes espirituais te capacita e te leva para um plano superior. Jesus falou para aquela cidade: você cura tanto a vista das pessoas, mas a igreja de Laodiceia se tornou cega espiritualmente, não discernindo mais as coisas de Deus, a ponto de ficar tão cega que não viram Jesus sair do meio deles. Isso é um perigo para nós, é uma linha muito tênue, a questão do orgulho, e nós não podemos ter orgulho e soberba, isso em hipótese alguma. Lembra de Jesus nos evangelhos falando para os discípulos: quem não for igual a uma dessas crianças não é digno do reino de Deus? Qual é a característica mais comum de uma criança? Quando a gente vai estudar sobre as crianças, uma das características que sobressai é a bendita dependência das crianças. Porque eu tenho um bebê de colo, se a gente não der comida não come, se a gente não vestir não sabe se vestir, se a gente não levar ele não vai, se a gente não trazer ele não vem. Dependente do pai e dependente da mãe. Quando Jesus olha para adultos e diz: ó, vocês têm que ser como uma criança, Jesus estava dizendo para eles, em outras palavras: não importa onde você chegar, nunca deixe de ser dependente do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. Jesus estava dizendo: olha, não importa
importa onde você chegar, não seja orgulhoso, não tenha soberba no seu coração. Entenda que quem proporciona é o Senhor. Quando a gente entende isso, que é o Senhor quem faz, que é Ele quem realiza, que é Ele quem opera, é Ele quem abre porta, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos traz em segurança, mais espaço Ele tem para operar na nossa vida e na nossa história. A Bíblia é clara dentro desse cenário. Versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que se vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. O Senhor está repreendendo a igreja, dizendo para ela, aconselhando o que esta igreja tem que fazer, o posicionamento que eles têm que tomar. Jesus está falando de uma riqueza que não é terrena. Jesus está falando de um tesouro que o homem natural não pode conquistá-lo. O Senhor está falando de uma riqueza espiritual. Jesus falou sobre esta riqueza. Jesus falou sobre um lugar celestial, que nós temos que ajuntar tesouros lá, aonde a traça, a ferrugem não consome, aonde os ladrões não podem minar para roubar. É o lugar mais seguro que existe. O Senhor disse, porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a gente ajunta tesouro no céu, porque a gente sabe que o nosso coração está em Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, olha, se eu vivo aqui nesta terra, eu vivo por Cristo, mas se eu morrer aqui, se a minha vida for ceifada por causa do Evangelho, para mim é lucro, porque eu estarei com meu Salvador na eternidade. Bendito seja o nome de Jesus. Era uma certeza que Paulo tinha, quando ele disse no final da sua carreira, dizendo, combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas a minha fé foi guardada. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor diz no 19, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Falamos ao longo desses dias sobre arrependimento. Arrependimento não se resume a palavras. Arrependimento é uma mudança de comportamento. Arrependimento que fica só no pensamento ou só nas palavras não é arrependimento. Chama-se remorso. É muito diferente do arrependimento. O remorso, ele se manifesta pelo medo da punição. O arrependimento é pelo erro cometido. É interessante que a gente observa o Senhor falando acerca do arrependimento, e eu olho para o céu, dentro de todo o contexto da escatologia e da soteriologia bíblica, da doutrina que fala das últimas coisas da salvação. A gente olha para o céu e a gente entende que o céu, ele não foi feito para santos, o céu foi feito para arrependidos. Da mesma forma que o inferno não foi feito para pecadores, o inferno foi feito para quem não se arrependeu. Isso aqui é simples, é muito claro. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia. O céu foi feito para pecadores arrependidos, irmãos. É uma questão de consciência. Se com a tua boca confessares e creres no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, você está salvo. Bendito seja o nome de Jesus. Isso aqui é bíblico. A Bíblia é muito clara em informar para nós. A questão da salvação é arrependimento. O que é arrependimento? Paulo explica na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, acerca da metanoia, a transformação da mente. Ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós somos alcançados e nós temos uma renovação da mente, claramente o nosso comportamento será mudado. O Senhor está dizendo, primeiro você muda a mente. Quando você muda a mente é alcançada,
cansada, o comportamento é diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Transformai-vos pela renovação do entendimento. Como que a gente renova o entendimento? O entendimento só se renova com informação. Se a gente ficar ouvindo música que não é para ouvir, a gente vai cauterizar o nosso pensamento às coisas deste mundo. Se a gente der ouvido para aquilo que não é para ouvir, a gente vai ficar cauterizado e vai ficar suscetível, vulnerável às coisas deste mundo. Agora o apóstolo Paulo escreveu: olha, sabe como é que a gente vai adquirir fé? A fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir coisas deste mundo, mas é ouvir da palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória. Entro dentro do mérito da evangelização uma vez mais. Já falei isso aqui muitas vezes e eu torno a repetir. Evangelizando um colega uma vez que havia se afastado da igreja, e ao encontrar ele na rua, e ele tinha uma dificuldade grande, vinha para a igreja, daqui a pouco desistia, voltava para o mundo de novo, vinha para a igreja, desistia. E um dia, encontrando ele, fui falar de Jesus. Ele estava meio bravo, eu acho, e ele falou para mim: mas Desaliel, quem é mais forte, a carne ou o espírito? Aí o Senhor falou ao meu coração. A pergunta era capciosa, ele queria dar uma desculpa em cima do erro, e o Senhor falou ao meu coração: mais forte é aquele que a gente alimenta mais. Se a gente alimenta a carne vai ser mais forte. Se a gente alimentar o espírito vai se sobressair sobre a carne. Então mais forte é aquilo que você alimentar mais. Eu falo para ele: não tem como você se firmar se você continua ouvindo pagode. Não tem como você ficar firme na igreja se você ainda vê coisas que não é para ver, se você anda com quem não é para andar, se você faz o que não é para fazer. Você quer ficar firme na presença do Senhor? Se agarra com Jesus, não larga dele, e você verá que a glória de Deus se manifestará sobre a sua vida e sobre a sua história. Quando eu aceitei Jesus, a minha mãe me levava para a igreja, e eu tinha uma dificuldade grande, porque vi cheio de carrapicho, né, que o senhor fala? Eu vim cheio de carrapicho do mundo, coisa feia. Aquele mural lá do pastor Cláudio, lá da irmã Milena, estava feio. E eu lembro que eu tinha algumas amizades, tinha muitos vícios, e naquela época eu tinha dificuldade. Eu ia para a igreja, e eu tinha um camarada, um amigo, que não é amigo, mas ficava me esperando na porta da minha casa, na casa da minha mãe. E eu chegava da igreja e ele me chamava de bebê, né? Porque era como chamava lá na vila, né? Assim. E ele falava: ô bebê, vem cá, quero falar com você. E eu falava: mãe, vai lá que eu já vou. Aí minha mãe falava: meu filho, não fica na rua não, vamos para casa. E eu falava: eu já vou, mãe. E quando chegava lá, ele estava com entorpecente, me induzindo ao erro. Aí o Senhor me deu uma estratégia. Chegava da igreja, ele me chamava e eu falava: eu vou ali, eu já volto. Aí chegava lá em cima, eu falava: mãe, fala para ele que eu estou dormindo. Não desce mais. Jesus me deu graça, fui liberto para a glória do nome de Jesus, e hoje estamos aqui para a glória do nome do Senhor. Então a primeira estratégia foi: Jesus falou para mim: se afasta das más amizades. A primeira coisa que Jesus mandou que eu fizesse foi se afastar e me ajuntar com pessoas certas, me ajuntar com homens de Deus, com mulheres de Deus, que me aproximavam do altar, que toda vez que eu estava fraco, alguém pegava na minha mão e dizia: você vai conseguir, você vai chegar, Jesus vai te ajudar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Eu quero profetizar a Bíblia sobre a sua vida, que Deus vai preparar pessoas para colocar do teu lado, para te aproximar do altar, que todos que não fazem parte do propósito de Deus, Jesus vai arrancar de perto, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado sobre a sua vida e sobre a sua história. E eu finalizo aqui. A palavra de Deus é clara. O Senhor fala para a igreja no verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Se o Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato, ninguém bate na porta do lado de dentro. Então isso mostra que o Senhor estava do lado de fora. O Senhor não só se contentou em bater, que ele também chamou.
Porque a Bíblia diz, olha, eis que estou à porta e bato. Então ele não está só batendo. Aí ele vai dizer, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então ele bate, mas ele também chama, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz, se alguém abrir a porta, entrarei. A dificuldade que temos às vezes é abrir a porta para Jesus entrar. Jesus nos dá uma responsabilidade. Jesus não diz, olha, abre a porta e me coloca para dentro. Não, Jesus diz, abre a porta, porque quando você abrir a porta, é o sinal que eu posso entrar para fazer mudança. Bendito seja o nome de Jesus de Nazaré. A palavra do Senhor é clara, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ceia fala de intimidade, mesa fala de intimidade. É interessante observar, eu falo por mim, tá? A gente não abre a porta de casa e coloca qualquer pessoa para se assentar na mesa. A gente coloca dentro de casa pessoas que a gente tem intimidade, pessoas que fazem parte do nosso convívio, do nosso relacionamento. É interessante observar que a proposta de Jesus para a igreja de Laodiceia era refazer a amizade, era arrumar, reconstruir a intimidade perdida desta igreja. Era a proposta de Jesus. Jesus estava dizendo, olha, eu quero restituir o relacionamento. Jesus está falando de oportunidade para esta igreja. Abre a porta para que a gente possa se relacionar de novo. Faz tempo que você não ora que nem antes. Abre a porta que eu quero me relacionar de novo. Faz tempo que você não dá lugar igual dava antes. Quando você levantava de madrugada, esperava todo mundo dormir, ajoelhava naquele cantinho e lá você falava comigo, eu descia ali e eu me manifestava. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você, eu quero restituir a comunhão, eu quero restituir a intimidade. Bendito seja o nome do Senhor. É a proposta de Jesus para a igreja, restituição. O Senhor dá uma oportunidade para a igreja de Laodiceia, e Ele diz, abre a porta e deixa eu entrar de novo e fazer morada. O que dói o meu coração é que tem muitas igrejas hoje que parecem bonitas, tem tudo do bom e do melhor materialmente falando, mas presença não tem mais. E por isso que eu sou feliz aqui, que eu amo a igrejinha do Grande Ouro Preto, pastor Cláudio. Porque aqui a gente pode não ter muita riqueza, não tem muito luxo, tá? A gente não tem peças de ouro aqui, mas a gente tem uma presença gloriosa no nosso meio, que todas as vezes que a gente dobra o joelho aqui, a gente é envolvido por esta graça e por esta presença. É por isso que eu não canso de dizer, Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo, esta casa é sua. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glórias. E o Senhor termina dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Ele diz para a igreja, o que vencer, eu lhe darei que se assente no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai, assim como eu me assentei com Ele no seu trono. E Ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor fala isso aqui, para se assentar no trono com Jesus, como Jesus sentou no trono do Pai, o Senhor está fazendo uma proposta, tá? A gente vai falar sobre isso aqui de forma muito mais abrangente no seminário de escatologia, porque Jesus está fazendo uma proposta para eles de governo, tá? Para um período chamado período milenar, aonde vai se manifestar aqui nessa terra, após o período de grande tribulação, após eu e você cear nas bodas do Cordeiro, a gente vai descer para a terra de novo para reinar com Cristo aqui durante 1000 anos, tá? E o Senhor está fazendo uma proposta, assim como eu governo com meu Pai, você que vencer vai governar comigo. Bendito seja o nome do Senhor. É a proposta de Jesus para a nossa vida, e Ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria falar um monte, porque tem dia que a gente quer falar mesmo, mas as horas não nos permitem. O que nos resta é agradecer a Deus por essa oportunidade. Peço aos irmãos que se coloquem de pé.